Olá, ouvintes do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação, explicação, para que você possa refletir e despertar o seu melhor. É sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miésio. Quero agradecer vocês por estar sempre aqui me ouvindo, sempre me prestigiando. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com, dentro da seção áudio Podcast Espírita. Tenho também a minha fanpage no Facebook, o Podcast Espírita, e meu canal no YouTube, Podcast Espírita também. Se você gostar do conteúdo do podcast, curta no Face, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, divulgue nas suas redes sociais, entre seus amigos. Por quê? Espalhar informação, fazer as pessoas refletirem e despertarem o melhor. Outro dia eu fui convidado pelo nosso amigo do podcast Terra Espiritual a falar sobre o tema deficiências. Então decidi gravar um podcast com o tema abordado para falar com vocês. Uma deficiente nos fez a seguinte pergunta: Olá, irmão, sou cadeirante e com limitações severas do uso dos braços. Como posso fazer para superar o sofrimento de doença que impede-me de trabalhar e ter projetos pessoais e profissionais? Em primeiro lugar, quero parabenizá-la por sua coragem. Você pode me perguntar por que coragem e por que me parabeniza. Vamos com calma, no decorrer da minha resposta eu vou explicar o porquê. Vamos falar um pouco sobre os conceitos da doutrina espírita. Vamos falar de Deus. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, sendo Ele eterno, único, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, perfeito em todas as coisas. Deus nos conhece totalmente, sabendo até mesmo o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Mas como um Deus justo e bom pode permitir que alguém possa nascer com tantos defeitos, impossibilitado de ter uma vida normal? Nada acontece por acaso, tudo é programado. A doutrina espírita também nos fala da pluralidade das existências, da reencarnação e do exercício do amor. Um Deus justo não permitiria que você tivesse apenas uma vida que no primeiro julgamento parece tão injusta, com tantas diferenças de classes sociais, diferenças de saúde, com tanta violência na sociedade. As deficiências não são um castigo vindo de um Deus vingativo e cruel. Essa ideia medieval serviu durante muitos séculos para incutir o medo nos fiéis e aumentar o poder da Igreja. Admitir uma única existência será o mesmo que duvidar da justiça de Deus, que permitiria que seus filhos sofressem sem culpa. Nós nunca morremos. Somente saímos do nosso corpo físico, ficamos um tempo na espiritualidade e retornamos à carne novamente, um novo corpo. Fomos criados simples e ignorantes. Deus, em toda sua bondade, nos permite ter muitas vidas, em muitos corpos, em muitas situações, para que aprendamos com nossos erros, evoluamos, aprendemos a perdoar, tolerar e amar as pessoas. E nós, se formos sinceros em nossa análise, também cometemos diversos erros com as pessoas, seja magoando-as, ferindo-lhes o emocional, traindo, apoderando-lhe de dinheiro que não nos pertence, e em casos mais graves até sendo violento, maltratando, batendo e até tirando-lhe a vida. E como reajustá-los? Ao morrermos, desencarnamos, como o espírita chama, pois a morte não existe. Lembra o desenho do Tom e Jerry do Papaléguas? Quando o personagem morria, o espírito saía do corpo. Conosco é a mesma coisa. Somos levados para hospitais, escolas, e quando estamos preparados para uma nova vinda para a carne, uma nova vida, por isso se chama reencarnação, acontece os ajustes que se chama programação reencarnatória. Neste momento somos lembrados de nossos erros e acertos, e às vezes várias opções não nos são expostas. Podemos vir tentar resgatar os erros de uma só vez, com uma prova difícil, ou vir muitas vezes com provas fáceis. Às vezes somos tão devedores que somente uma opção nos resta. Entendeu agora por que eu parabenizei você por sua coragem? Você provavelmente escolheu a prova mais difícil, para que o número de vidas necessárias para o reajuste seja menor. Sua deficiência e os outros problemas que relata têm como origem provavelmente vidas antigas. Por que provavelmente? Nem todos os espíritos aqui encarnados são devedores. Alguns simplesmente pedem para passar pela prova da deficiência, por exemplo, para que sua evolução ocorra mais rápido. Não estamos aqui somente para aprender com os erros de vida passada e dessa também. Estamos aqui para evoluir, aprender a amar o próximo, aprender a controlar nossos pensamentos, sermos felizes.
Uma coisa que pode prejudicar bastante a sua programação reencarnatória são as reclamações. Quando reclamamos, blasfemamos, não estamos aceitando a nossa prova. Nesse caso, teremos que passar por ela novamente. A reencarnação não se trata de um mecanismo punitivo, mas sim educativo, como ocorre com o estudante que é levado a repetir o ano letivo para o qual não se aplicou devidamente e que para ele será recebido como uma penalidade. O Livro dos Espíritos, na questão 371, nos diz que a opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento. Importante esclarecer que antigamente, na terminologia médica, o indivíduo portador de qualquer anormalidade mental era chamado de idiota, cretino ou louco. Não, ela tem uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios que dispõe para se comunicar, como o mudo sofre por não poder falar. Questão 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? São espíritos em punição que vivem em corpos idiotas. Esses espíritos sofrem o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através dos órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Questão 373. Qual o mérito da existência para seres como idiotas e cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal e não podem progredir? É uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Questão 373-A. Um corpo de idiota pode então encerrar a um espírito que tivesse animado de um homem de um gênio numa existência precedente? Sim, o gênio às vezes cai em desgraça quando dela se abusa. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 8, na segunda parte, podemos ler sobre um caso de deficiência mental. Ouça com atenção. Pergunta 1. São Luís pergunta: podemos evocar o espírito desse menino? Sim, é como se o fizesses ao de um desencarnado. Então o que é que eles estão fazendo? O menino está desacordando e eles estão evocando o espírito do menino em outro corpo, o corpo do menino deficiente, tá? Que tem dificuldade em se comunicar. Essa resposta faz supor-nos que a evocação pode ser feita a qualquer hora. Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Após a evocação, perguntaram lá para o menino sobre ele, ele falou que eu sou um próprio espírito preso à terra por um pé, como se um passarinho fosse. Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade nesse mundo? De certo que sinto o cativeiro. Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes a ideia tão lúcida como se estivesses em estado normal? Quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu e ao que aspiro. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda de vosso estado corpóreo? Sim, por isso que é uma punição. Lembrai-vos da precedente encarnação? Oh, sim, ela é a causa do meu exílio de hoje. Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Dizeis ser uma punição à vossa condição atual. Acaso a escolheste? Não. Tá? Alguns espíritos têm a chance de escolher como vai se educar pelos seus erros, outros não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achai? Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Podes prever o corpo de duração da existência atual? Não, porém, mais ano menos ano, reentrarei na minha pátria. Que fizeste durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual? Deus encarcerou-me, logo eu era espírito leviano. Tendes, quando acordado, a consciência de que se passa, apesar da imperfeição de vossos órgãos? Vejo e ouço, mas o meu corpo nada vê nem percebe. Podemos fazer alguma coisa de proveito por vós? Nada. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, relata a história de uma jovem epilética que em reencarnação anterior assassinou o marido e o amante, tendo de viver o resto dos seus dias sentindo
o erro cometido, com isso lesando os centros perispirituais que alteraram o novo corpo, afetando o metabolismo endócrino. Ainda quando causado por traumatismo craniano, sífilis e tumores, o espírito já tem a predisposição para a enfermidade. Vamos ver agora alguns motivos que resultam na reencarnação de corpos deficientes. Esta é uma lista bem geral, tá, pessoal? Alguns motivos, pode existir ainda outros muitos motivos. 1. O espírito por consciência pesada, remorso destrutivo por muitos erros cometidos, lesou seu perispírito e seu corpo nasceu deficiente mental e físico para reajuste. 2. Espírito suicida, não encontramos desculpas por ter destruído seu corpo saudável através de drogas, não quis se perdoar. Os mentores entenderam que só melhoraria na matéria, seu estado era de grande perturbação, nasceu deficiente mental. Aos que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Essa citação está no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Espírito extremamente viciado em drogas, continuou assim no mundo espiritual e renasceu em corpo deficiente pelo estado que se encontrava no seu espírito deformado. Intelectuais e artistas que usaram sagrados recursos do espírito na prevenção dos sentimentos humanos, rogam aparelhos cerebrais com inibições graves e dolorosas para que nas reflexões de temporário ostracismo possam desenvolver as esquecidas qualidades do coração. 6. Espírito de grande maldade teve perseguição implacável no umbral e as pessoas o transformaram em um ovoide, perdeu a forma perispiritual, nasceu deficiente mental. 7. Espírito suicidou-se esmagando seu crânio, não conseguiu recuperar-se no mundo espiritual, renasceu em um corpo deficiente, doente mental. 8. O espírito não precisava de prova alguma, pediu para nascer e com seu sofrimento encaminhar seus pais para Deus e espiritualizar-se. Ficou deficiente e por os pais se dedicarem muito a ele, passaram a ter o hábito da oração, encontrar a fé verdadeira, espiritualizaram-se através dos caminhos do amor ao filho necessitado. 9. Espírito avarento, muito apegado ao dinheiro, egoísta ao extremo, não queria saber de Deus, fechou-se em si mesmo e nasceu autista. 10. O espírito teve um corpo saudável, pais honestos, vida confortável, mas não deu valor a nada disso, e porque não teve seu gosto realizado, suicidou-se. Sofreu muito, não se conformava em ter perdido uma oportunidade de vir na terra, que poderia ter sido tão boa para o espírito, e queria se regenerar, limpar sua consciência, e pediu para nascer deficiente e aprender a valorizar a vida. Foi permitido, seus pais tinham sífilis e nasceu com o cérebro e corpo lesado. Foi um deficiente físico e mental. Às vezes reencarnamos como deficiente para nossa proteção. Chico Xavier tinha um sobrinho deficiente que ele cuidava. O menino desencarnou aos 13 anos. Chico ficou muito triste. O menino tinha encarnado como deficiente para que os obsessores dele não reconhecessem sua assinatura energética e o achassem. Após o desencarne, o menino foi capturado por seus obsessores. Ficou uns 30 anos com eles até ser resgatado. Quando perguntado qual a primeira pessoa que ele gostaria de rever, ele respondeu tio Chico, e foi concebido para ele a oportunidade de uma visita. Somos livres para praticar boas ou más ações, e as consequências dessas ações voltam para nós, quando agirmos errado. Não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira, dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá a oportunidade de reparar nossos erros, de aprender com o sofrimento para progredirmos. Essa reparação ocorre na reencarnação, também explicada na questão 171 do Livro dos Espíritos. Então, o que devemos fazer? Agora que entendemos o porquê das limitações da categoria da prova, não reclame, não se lamente, não se irritem. André Luiz nos ensina que a doença, a deficiência, muitas vezes é o nosso tratamento. Uma prova, um resgate, ou até mesmo uma proteção de nós mesmos ou de outras pessoas à nossa volta. Sejam dóceis, amém, a todos à sua volta, façam tudo o que puderem para ter uma vida melhor.
Ore e agradeço pela chance de reparação dos erros do passado.